Boa noite, igreja. Todo mundo bem? Glória a Deus por essa noite. Feche teus olhos por um instante, vamos orar. Inclina a tua cabeça no teu lugar aí. Dá espaço da liberdade para o Espírito Santo, para que Ele possa falar contigo. Espírito Santo, tens liberdade nesse lugar, Pai. Nós ansiamos pelo Teu toque e desejamos que o Senhor fale com cada um de nós, Pai. Tu és bem-vindo nesse lugar, Deus. Tu és desejado por cada um de nós. Nós amamos a Tua presença. Espírito Santo da consolação, repousa sobre nós nesse lugar, Pai. Traz entendimento, traz compreensão, traz profundidade, traz clareza sobre tudo que nós vamos colocar aqui e propor diante do Teu altar, Pai. Que haja clareza, que haja revelação. Diante dessa mesa onde o Pai ministra os filhos, nós ocupamos o nosso lugar como filhos. Recebemos a unção de servo, mas ocupamos o nosso lugar como filhos agora. E diante da mesa da restituição, da renovação, nós te pedimos: renova-nos nesse tempo, adequa-nos para que a Tua palavra possa falar aos nossos corações e gerar um impacto genuíno em cada um de nós. Eu oro para que toda a estrutura contrária à Tua palavra agora se dobre diante da Tua presença. Principados, potestades, todos eles caiam por terra agora diante do poder que é no nome de Jesus Cristo. Que nós possamos nessa noite optar por uma noite para nos dobrarmos diante da Tua presença, Senhor. Nos rendermos verdadeiramente. Eu oro para que tudo aquilo que vai ser proposto aqui possa encontrar um espaço especial dentro do nosso coração. E de uma forma especial, Senhor, o Senhor nos levar ao entendimento pleno de todas as coisas. Oramos na figura do Pai, na autoridade do Filho e na comunhão com o Espírito Santo, para que o Senhor venha sobre nós. Vem nesse lugar, Tu és bem-vindo. Mais uma vez nós declaramos: Tu és bem-vindo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Sem Ti nós não conseguimos. Sem Ti não há por que nós continuarmos. É por isso que eu te peço, fala com cada um de nós. Eu não quero interferir no Teu agir nesse lugar, Senhor. Nós recuamos para que o Senhor vá à frente. Espírito da revelação, abre o caminho. Endireita, aplana, estrutura, Senhor, aquilo que tem para ser estruturado. Que nós possamos ser ministrados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Se você crê, você pode dar uma forte salva de palmas a Jesus e celebrar Ele. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Queridos, para mim é sempre uma alegria poder compartilhar palavras com vocês. E quem aqui é apaixonado por poder fluir naquilo que Deus nos chamou para que vocês possam fluir? Eu amo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E esse é um dos grandes chamados que Deus me deu: pregar a palavra. E eu estou aqui para ser alguém que vai compartilhar com vocês. E essa é uma mensagem que ela foi gerada em dores. Foi custoso para extrair essa mensagem. Custou coisas dentro de mim. Mas Deus quer falar conosco. Eu acredito que vai ser colocado aqui o título da mensagem. E a intenção hoje de compartilhar essa palavra com vocês é que você possa refletir tudo que você já viveu até aqui. E tudo que você ainda se propõe a viver nos dias que virão. E conversando com Deus, me sujeitando à palavra, Deus me deu um título. E o título é: tudo que é abalável será abalado. E não tem a ver com aquele louvor da nossa querida Nívia Soares: tudo que é abalado será... Não é. Não é isso. Eu quero que você entenda sobre esse título, sobre essa mensagem. E eu não estou aqui parafraseando o que eu quero propor. Eu estou aqui falando algo que foi custoso gerar. Sabe, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está sendo sacudida por Deus. Onde Deus está mexendo na igreja. Onde Deus está trazendo à tona aquilo que estava no oculto. Deus está trazendo a essência, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é genuíno. Mas o que é impuro ficará para trás. Mais uma vez eu digo: Deus está trazendo a essência, aquilo que é verdadeiro. Deus está mexendo na sua igreja. E quando eu falo que Deus está mexendo na sua igreja, Deus começou a mexer primeiro comigo, em coisas dentro de mim. E como sempre gosto de compartilhar, o nosso pastor tem uma frase que é muito bonita e eu quero propor ela aqui.
Essa mensagem vai ser proposta porque eu vou falar de mim e do que nós vivemos. Porque quando falamos de nós, falamos de testemunho. Quando falamos dos outros, isso é fofoca, falamos fofoca. E essa mensagem é a expressão de um coração que tem sido mexido por Deus nos últimos tempos, ao ponto de rever conceitos, avaliar posturas e ressignificar planos a longo prazo. O motivo de eu estar aqui hoje compartilhando com vocês essa palavra tem a ver com a urgência daquilo que Deus tem falado comigo. Quantos aqui viram o devocional que nós colocamos no grupo hoje? Quantos aqui de verdade leram e se alimentaram do que foi proposto? Quero abrir uma aspas aqui. Queridos, nós estamos num período de jejum, numa janela de jejum. Jejum e oração em prol dessa casa, em prol de todas as famílias, de todos que aqui estão debaixo desse pastoreio, na figura do pastor Fabiano, da pastora Leidiane. E quando você olha para uma palavra e você sequer se dispõe a se alimentar daquela palavra, é como se você estivesse dizendo assim: não, a palavra não é suficiente para mim. É como se você estivesse ignorando a palavra. Deixa eu te alertar algo antes que seja tarde. Ainda há tempo de rever algumas coisas. Ainda há tempo de ressignificar conceitos. Ainda há tempo de quebrar orgulhos no nosso meio. E Deus quer fazer isso essa noite, amém? Então você como igreja se disponha a viver a palavra. Talvez Deus está propondo algo para falar com você, e uma mensagem tem a intuição de destravar algo na tua história, e que você possa arrumar para o plano e o propósito que Deus determinou. Quero que você abra comigo em 2 Coríntios 4, a partir do verso 8, por gentileza. 2 Coríntios 4, a partir do verso 8. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Todos acharam? 2 Coríntios 4, a partir do verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Eu quero que você repita comigo: está escrito, está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Essa é uma mensagem que todas as vezes que eu passo por algo que mexe com a minha estrutura espiritual, emocional, física, tudo, e aí você vai colocar todas as áreas, algo que mexa comigo, eu sempre procuro essa palavra para mim descansar no Senhor, para mim refletir, para reconhecer que há um Deus que é quem me guia sobre a jornada, que há um Deus que me pega pela mão e me faz ser filho em meio à tempestade, que me faz ser filho em meio a todo o mar revolto. Deus está trabalhando a sua igreja. Deus está conduzindo a sua igreja a um plano. Mas esse plano, Deus vai tirar coisas que não são valiosas de nós. Essas coisas precisarão ficar para trás. Em 2 Coríntios, como nós lemos aqui, Paulo enfatiza a resistência extraordinária dos seguidores de Cristo. Eles enfrentam dificuldades, mas não se deixam abater. Estão perplexos, mas permanecem firmes. Perseguidos, mas sustentados por Deus. Feridos, mas nunca destruídos. Carregam o sofrimento de Jesus. Permitem que sua vida brilhe em meio às fraquezas. Ao lidar com a morte, tornam-se fontes de vida para os outros. Com uma fé inabalável, falam e vivem com coragem, reconhecendo que crer é
antes de tudo, expressar a fé de maneira aberta, autêntica e inspiradora. Como que nós estamos saindo dos nossos confrontos, das nossas adversidades? Sabe, tudo que é abalável será abalado. Nós sofremos um abalo recentemente. Nós sofremos um abalo. Quem é que esperava passar por o que nós passamos? Ninguém esperava. Nós estávamos estruturados, nós vivíamos um ministério que nos deu muita alegria, que nos multiplicou muitas coisas. Só que de uma hora para outra nós somos abalados. As nossas estruturas foram sacudidas por Deus. E o que é que nós extraímos de todo esse processo? Vimos rebeliões, afrontas, perseguições, rejeições, injúrias. E aonde nós estávamos em meio a tudo isso? Qual foi a nossa postura em meio a todo o levante diabólico que se levantou no nosso meio? O que o Senhor viu da igreja de Bagé? Qual foi a postura, qual foi a essência do nosso coração exposta em meio à sociedade, em meio a tudo que nós vivemos? Porque ficamos reconhecidos mundialmente. Tudo bem até aqui? Todo mundo que sabia quem era a Bola de Neve. Mas Deus está nos chamando a nos fazer pessoas que vão levar a Second House a ser reconhecida agora. Há um plano muito maior. Sabe, nós somos abalados sim, nós somos sacudidos sim, nós somos traumatizados, feridos, abatidos, mas Deus está nos dando uma oportunidade de hoje em diante continuar a jornada. Não é mais tempo de ficar lambendo as feridas, com as nossas mazelas, murmurando pelos cantos. Não é mais tempo. Sinto te informar, Deus manda te levantar hoje, dizer: te levanta, igreja. É chegada a hora de você marchar para o propósito, de você rumar para o propósito, porque tudo que é abalável será abalado. E aí você começa a avaliar na sua história. O que foi abalado na sua história? A sua estrutura espiritual? A sua estrutura financeira? A sua estrutura emocional? Enfim, o que aconteceu com você? O que Deus ministrou no seu coração ao longo dessa trajetória de abalos, conflitos, embates, justificativas, perseguições, calúnias, enfim. Nos tornamos uma igreja que persegue a própria igreja. Nos tornamos uma igreja que fere a própria igreja. Isso entristece o Espírito Santo. E eu por muitas vezes me vi num lugar e numa condição de entristecer o Espírito Santo. Mas fui homem o suficiente, maduro o suficiente para reconhecer, pedir perdão, reconhecer as minhas falhas e entender que tudo isso que nós vivemos não se compara àquilo que Deus tem proporcionado nos próximos dias. A chave para tudo isso, o entendimento pleno da voz daquele que me chamou. Como nós estamos conduzindo as coisas que Deus nos confiou? Como que nós nos portamos em meio a todo o revés? E eu, lendo essa mensagem, foi muito espontâneo. Deus me levou a um provérbio oriental que todo mundo conhece, que diz: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Mas como um bom cristão, vamos converter isso para a visão cristã. Tudo bem? Eu quero te convidar a analisar com profundidade isso, com um olhar cristão. No contexto cristão, essa ideia pode ser vista assim: homens fortes na fé, firmados em Deus, criam tempos de paz e prosperidade espiritual, pois buscam a justiça e o propósito do alto. No entanto, essa paz pode levar alguns a relaxarem na fé e na sua caminhada, levando a se acomodarem, tornando-se espiritualmente fracos. Esses homens fracos na fé tendem a criar tempos difíceis, onde a falta de relacionamento com o Criador e obediência gera crises e desafios. Mas nesses tempos difíceis, Deus desperta e molda novos homens e mulheres fortes, que
buscam Ele intensamente, restaurando a sua fé e preparando o caminho para uma nova fase diante da jornada de Deus. Sabe, nós precisamos sair de toda essa estrutura que nós estamos introduzindo. Ser igreja, ser o povo que chama pelo nome de Jesus, com postura, olhar altivo, com a convicção de que Deus está nos conduzindo, de que sim, os abalos produzem dias difíceis, os abalos produzem perdas, mas os abalos estão amadurecendo algo no meio da igreja, está destravando algo no meio da igreja. Deus está nos fazendo amadurecer em meio às perdas. Sim, é necessário perder para amadurecer, sofrer para entender, é necessário. Se não fosse por isso, Jesus, quando é batizado e quando recebe o selo, a convicção de que ele era o Filho de Deus, o Filho amado do Pai, ele não teria passado 40 dias no deserto, sofrendo e confrontando todo o espírito da rebelião com a palavra. Como que eu e você confrontamos o espírito de rebelião, o espírito de contenda, de divisão, que tenta nos confrontar? Com a palavra? Com a certeza de que Deus é por nós? Ou optamos por justiça própria? Acusamos, apontamos, usamos as nossas mãos, que são um instrumento para destravar destinos, como instrumento de apontar, de julgar e de sentenciar causas. O Espírito Santo está nos perdoando nessa noite, pelas vezes em que nós somos impetuosos, que passamos por todo esse revés e sequer se preocupamos com as pessoas que estavam ao nosso redor. O Espírito Santo está nos limpando nessa noite de toda a vaidade, de todo o ego, de achar que nós tínhamos razão, de achar que a nossa palavra era a que estava mais certa. E o Senhor está nos colocando no lugar que Ele deseja. O Senhor está nos preparando, o Senhor está nos direcionando. Diante de todas essas coisas, há um Deus que luta por nós. Ele é quem nos justifica e nos faz vencedores. E é lícito, meu irmão, nós passarmos por uma dificuldade, quando o luto bate na nossa porta, quando a escassez bate na nossa porta, é lícito a gente ficar abatido. É lícito, é verdadeiro o choro. O que eu não posso é permanecer nesse lugar de escassez, incerteza e falta. Eu tenho um Deus que é dono de todas as coisas, que é quem me supre e me cuida, que é quem me resgata, que é quem me tirou de um lugar escuro, sombrio e me deu vestes novas, trocou as nossas vestes, vestes de alegria. E eu quero que você reflita na sua história. Será que o Senhor, olhando para cada um de nós hoje, Ele pode encontrar gratidão no nosso coração? Se você fosse se alimentar do que você fala, como que você estaria? Saudável? Do que você gera no seu coração em meio à dificuldade, você estaria saudável? As pessoas que te rodeiam, que ouvem a tua história, ouvem as tuas palavras, estariam saudáveis? Vivas? Alimentadas? Ou como pessoas desgarradas, confusas, incrédulas? Onde nós estamos introduzidos em meio a todo esse contexto, igreja? Tudo que está acontecendo tem um propósito. Guerras, rumores de guerra, pandemia. E eu e você precisamos olhar isso com um olhar de mais cautela. Nós precisamos entender o que está acontecendo. E a partir daqui, optar por ser uma igreja melhor. Sabe, ter a palavra como respaldo. Ter a palavra como certeza e convicção. Eu não vou nem perguntar como que nós estamos a respeito de oração, porque para muitos é custoso orar. Nos propomos a ter longos debates sobre eleição, sobre futebol, sobre o que for. E quando se trata de falar com o Pai, nós somos simples, limitados. O que nós estamos nos tornando, igreja? Qual igreja nós somos em meio ao revés? A igreja que o Senhor olha e tem satisfação que porque permanece e vai gerar frutos em meio à dificuldade? Ou é a igreja que se torna o arauto do caos, lambe as suas feridas, esmurece e cai? Romanos 8:31
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todo dia que você tiver um confronto frente a frente, meu irmão, vai para Romanos 8:31 e declara: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas diante da dificuldade, a igreja, ela busca respostas suas. E a palavra está pronta, como um respaldo, com uma estrutura preparada para nos fortalecer, nos manter alicerçados no Senhor, aptos a confrontar toda a ideia contrária ao que o alto tem a nosso respeito. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Olhamos para a construção da nossa história e percebemos: o Senhor sempre esteve conosco. O desejo do Senhor a nosso respeito é que permaneçamos fiéis até o fim. O Senhor não nos quer por parcial, o Senhor nos quer por completo. E há pessoas que chegaram aqui parciais, pontuando coisas. Até aqui, Senhor, eu posso propor, eu posso sacrificar, mas o Senhor está abrindo o entendimento de pessoas nesse lugar. Pessoas chegaram aqui cativas com a certeza de que isso era só mais um culto, mas Deus manda te dizer: não, não é mais um culto. É a oportunidade em que Ele te chama pelo teu nome nesse lugar. E Ele te chama pelo nome aí onde você está. E Ele se encarrega de limpar as tuas feridas. Ele se encarrega de colocar um unguento sobre as tuas feridas e te sarar. Ele é Jeová Rafá. Ele é aquele que te vê nos lugares mais escuros, aonde a tristeza encontrou a tua alma. O Senhor estava te vendo. Quando o abalo chegou diante da tua estrutura e você não tinha estrutura suficiente para confrontar isso, o Senhor estava vendo. E Ele te deu a oportunidade de, nesse estágio, evoluir com Ele, crescer com Ele, mudar com Ele. E então Ele está te fazendo crescer, mudar o entendimento, a compreensão das coisas, para que você se torne alguém melhor. Eu quero que você abra comigo em Romanos 8, verso 37 agora, por gentileza. Romanos 8, verso 37. Igreja Second House, é chegado o tempo de Deus levantar os verdadeiros. Deus está limpando a era. Deus já fez o seu refinar no meio da igreja. E Deus conta com a sua história. Deus está te levantando, e ao mesmo tempo que Ele te levanta, Ele te capacita, Ele te preenche, Ele te habilita. Ele manda te dizer: eu que te comissionei, eu que te chamei. É com você sim, igreja. É com você que não se diz mais parte do corpo. É com você que não se diz mais pertencente, digno. É com você sim. Eu limpo as tuas vestes hoje, diz o Senhor. Eu limpo as tuas vestes, vestes pecaminosas. Vestígios do pecado são levados ao chão agora. Sentenças, correntes caem ao chão. Pessoas que estavam em buracos saem desses buracos agora. Cavernas saem agora. E você é livre na presença daquele que tudo criou. Livre. Espírito Santo, tens liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Tens liberdade para nos purificar. Tens liberdade para nos constranger, Espírito Santo. Tens liberdade, Espírito Santo. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas as dificuldades, elas estão nos aproximando, elas estão nos fazendo pertencer ao Senhor, elas estão nos conectando com o Pai, porque há o interesse de nos tornar pessoas melhores, de nos fazer pessoas que triunfam em meio à dor. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus, torna isso uma verdade em nós, Senhor. Torna isso uma verdade em nós, para que quando o dia mal vier, nós tenhamos a palavra em nossas bocas, aptas a declarar. Mas em todas essas coisas, em meias perseguições, em meias lutas, mas em todas essas coisas, em meias injúrias, afrontas, nós somos mais, nós somos mais, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado porque esse é mais um dia que nós temos a oportunidade de receber a revelação. E uma vez que o Senhor se revela a nós, nós queremos dispor às demais pessoas. Revela-te a tua casa, Senhor. Ah, meu Deus, eu oro para que pessoas que ainda não tiveram experiências com o Espírito da Consolação recebam o toque nessa noite. O toque que traz restituição, o toque que traz renovo, que traz entendimento, que ressignifica as coisas. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Conselheiro fiel. Nós precisamos de Ti, o justo juiz. Nós precisamos de Ti, o pão da vida. Nós precisamos de Ti, a água inesgotável, a água da vida. Jesus, sacia a nossa fome, sacia a nossa sede. Tira toda a impetuosidade no meio da igreja e nos faz chegar ao ambiente da sujeição, do quebrantamento. Essa é uma excelente noite para nós como igreja nos dobrarmos diante da presença daquele que é o Criador de todas as coisas. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Há uma canção no céu que é ininterrupta, Senhor, ela não cessa. Os anjos dizem que o Senhor é santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos, e aquele que venceu a morte não voltou a experimentá-la. É o nosso grande sumo sacerdote, aquele que tem ouvido os nossos clamores, aquele que sabe a necessidade do corpo de Cristo. Sara-nos mais uma vez, Senhor. Sara-nos mais uma vez, Jesus. Porque Tu és bom, Pai. Tu és bom. Abalos são para colocar as coisas no seu devido lugar. Você consegue tocar alguém importante para você e dizer: abalos são para colocar as coisas no seu devido lugar? Seja profeta para alguém, diga: abalos são para colocar as coisas no seu devido lugar. Abalos são para colocar as coisas no seu devido lugar. Deus está reajustando as coisas. Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. Deus está nos fazendo voltar à essência da adoração. E a essência da adoração é Jesus Cristo. É o nosso amado, é o desejado. É Ele quem nós precisamos. É santo, Jesus. Abre a tua Bíblia comigo em Hebreus 12, a partir do verso 25. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, santo. Tu és formoso, Jesus. Tu és belo.
Doeu sim, igreja. Marcou sim, igreja. Deixou cicatrizes. Mas elas nos fazem olhar e rumar para algo muito maior que Deus está preparando. Te levanta. É tempo de reajustar a tua armadura. É tempo de ocupar o teu lugar na trincheira. Você faz parte dessa jornada. E ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Ele é fiel. Aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir. Fiel para cumprir. Hebreus 12, a partir do verso 25. Cuidado. Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparão. Quanto mais nós, se o desviarmos daquele que nos adverte nos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus está refinando a sua igreja. Deus está refinando a sua igreja. E quando o Senhor opta por nos refinar, é porque impurezas precisam ficar para trás. E eu precisei ser maduro o suficiente quando Deus me deu essa palavra e optar pela purificação. Não é mais tempo de sermos meninos na fé, igreja. O Senhor nos chama para ser pessoas maduras, com um legado imutável, com a convicção de propósitos, com uma certeza da urgência que tem nos chamado a pregar as boas novas. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado porque eu posso ver que toda a desestrutura humana ao meu redor, que fizeram com que os meus olhos visualizassem aquilo que era momentâneo, o Senhor me fez ver o que era eterno, Pai. O Senhor me fez ver o que era eterno, Senhor, e isso é suficiente. Eu oro para que a igreja, em meio aos seus abalos, seus conflitos internos, veja aquilo que é eterno, Pai. Contemple aquilo que é eterno, Pai. Não fique presa em algo momentâneo, mas desfrute daquilo que o Criador tem proporcionado. Deus nos leva a lugares de revelação nessa hora. Lugares onde o Senhor está entregando decretos a pessoas. Eu vejo Deus confiando novamente a chamada a outras pessoas, porque você se apartou, você se afastou, você caiu, você se achou frágil, você baixou a sua guarda, então você esmureceu na fé. Mas o Senhor viu a tua evolução, o Senhor viu o teu querer mudar e sair dessa condição, e hoje o Senhor está nos capacitando de novo, nos tirando dessa condição frágil, vulnerável, e nos colocando perfilado à frente do exército mais uma vez. Tu és santo, Jesus. Santo, santo, é aquele que tudo criou. Os abalos na vida de um cristão são desafios que buscam corrigir e moldar o nosso caráter à imagem de Cristo. Eles testam a nossa fé, revelam áreas que precisam de ajustes e nos ensinam a confiar mais em Deus. Além disso, esses momentos lembram da importância da igreja, que nos apoia em nossas lutas. Cada abalo é uma oportunidade de crescimento e transformação, nos preparando para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Abre a tua Bíblia comigo em Romanos 5,
verso 3, por gentileza. Romanos 5, verso 3. Obrigado, Zico. Deus quer nos tornar alguém melhor, gente. Nós precisamos sair daqui hoje com a certeza que Deus quer nos tornar alguém melhor. As dores estão fortalecendo a igreja. Sim, é em meio às dores que Deus nos fortalece. Romanos 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Em meio a todo esse processo, todo esse propósito que nós estamos vivendo, que nós caímos para dentro, todo o abalo tem a finalidade de corrigir rotas, de melhorar algo dentro de nós, de nos fazer extrair do Senhor algo diferente, algo que é valioso, algo que é precioso. Mas será que o Senhor tem encontrado a maturidade suficiente em nós? Será que ao olhar para nós, hoje o Senhor encontra uma igreja em que Ele pode confiar os próximos níveis? Ou nós ainda estamos em níveis rasos, onde o perdão é o limitador da nossa caminhada, onde a sujeição fica abaixo do nosso ego, que é gritante e avassalador, onde a jactância e a vaidade está presa no meio da igreja, que nós queremos ocupar lugares que não são nossos. E a minha oração é como a igreja brasileira aqui, tá bem? Nós queremos ser quem o Senhor não nos chamou para ser. Nós visualizamos as pessoas crescendo e multiplicando na fé e queremos aquilo, queremos estar naquele lugar, mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para reparos. Deus nos chamou para reparar, para ser reparadores das veredas que aqui ficaram abertas, e então rumar para o propósito, para que todo o abalo não cause danos eternos em nós, mas sim cicatrizes que nos fazem valorizar a jornada, que nos fazem caminhar com aptidão, com habilidade, que nos fazem amadurecer, crescer. Se você tem andado distante do Pai, se você não tem se sujeitado à voz do Pai, essa é uma excelente noite para você pedir perdão a Ele. E o Espírito Santo está disponível nesse lugar para perdoar pessoas, para restaurar corações, porque há feridas abertas aqui. Há pessoas que sangram inocentemente, de uma forma imatura. O Espírito Santo vai estancar essa ferida hoje, e você sai daqui cicatrizado, apto a vencer. Deus está levantando uma igreja forte, que não esmorece na fé, mas se torna melhor em meio aos abalos. E aí fica uma frase que eu li hoje, que é derradeira: a força de uma igreja não está na quantidade de pessoas que entram nela para adorar, mas quantas pessoas saem dela para servir. Quantos de nós estamos dispostos a sair para servir a sociedade? Servir com o nosso testemunho, servir com a nossa história, servir com o nosso chamado, servir com a nossa verdade. Quantos de nós estão disponíveis? Quantos? Quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante. Feche teus olhos, inclina a tua cabeça por um instante. Enquanto nós oramos, eu quero que você reflita tudo que você viveu até aqui. Pode baixar a luz, por favor. Tudo que você se dispôs a viver até aqui. Como que você estava antes desses abalos encontrar a tua história? Como que você via as coisas? Você continua celebrando o que Deus tem feito na tua história? Você continua se alegrando a oportunidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor? Ou o questionamento, a dúvida te cercou de uma certa forma que você recuou e, sem entender, foi atingido?
Deus está falando ao teu coração nessa hora. Deus está ministrando a tua vida. Deus, nós oramos para que esse tempo possa produzir em nós, Senhor, virtudes, Pai. Mais uma vez nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pela forma impetuosa de conduzir as coisas, pelas vezes em que nós extrapolamos o limite do nosso próximo, julgamos, apontamos e esquecemos de ser a igreja que o Senhor nos chamou para ser. Perdoa-nos mais uma vez, Senhor. Mas também eu oro, Senhor, para que os céus se abram como nunca antes sobre essa casa. E aqueles que já têm isso aguçado no seu espírito, o relacionamento com o mundo espiritual, comecem a ver, Senhor. Comecem a receber entendimento, uma porção, uma ampliação, uma continuidade daquilo que o Senhor tem disponibilizado a essa casa. Sim, Deus, o campo já está branco. Os campos se multiplicam, 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 e eles estão brancos, prontos para a colheita, Senhor. É chegada a hora. Olhamos para todo o abalo, todo o conflito, todo o revés, toda a estrutura que foi sacudida no nosso meio. Nos encontramos aptos a avançar mais uma vez. Como igreja Second House, visualizamos a urgência da chamada e dizemos: sim, Deus, pode contar conosco. Deus, conta conosco. Conta com o nosso coração, conta com as nossas habilidades, com os nossos dons. Conta conosco, Senhor. Conta com o nosso coração disposto a te servir, Pai, mais do que qualquer outra coisa. Conta conosco, Jesus. Deus, que ao sermos refinados por esse fogo de um Deus que é fogo consumidor, aquilo que há nas entranhas do nosso coração, Senhor, que muitas vezes nem mesmo nós sabemos, seja agora purificado pelo Teu fogo, Pai. Seja refinado pelo Teu fogo. Nós queremos sair daqui melhores, Pai, melhores do que entramos, mais convictos, com mais certeza do que nós temos que fazer de hoje em diante. Se você consegue, se isso é uma verdade dentro de você, comece a orar e ser grato a Deus pela sua história. Se o que você tem hoje é suficiente, seja grato. Deus, eu te glorifico porque todas as coisas que eu já visualizo na minha história, Senhor, é o suficiente para dizer que eu sou grato, Senhor. Grato porque o Senhor me tirou de uma condição frágil e vulnerável e me fez filho de honra, um amado, um filho que erra, mas que reconhece diante da Tua presença o quão bom e recompensador é estar na Tua presença, Senhor. Senhor, o que eu tenho hoje já é o suficiente, Pai, para te agradecer, para te louvar, para te exaltar. E o que eu construí daqui em diante, Senhor, é consequência de um relacionamento de um pai e um filho. Porque é assim que eu te vejo. Meu Pai, Abba, Paizinho amado. Paizinho amado. Se você consegue, diga a Ele palavras de gratidão. Diga que você ama a história que Ele tem confiado a você. Deus, eu amo a história que o Senhor tem me confiado. Ser marido de uma esposa valorosa, de 2 filhos preciosos, eu amo a história que o Senhor tem me confiado, Senhor. Eu amo porque todos os revés que eu vivi, Senhor, produziram algo em mim, amadureceram algo em mim. E eu te louvo na beleza da Tua santidade, Senhor. Por quem o Senhor é, Pai. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo na Tua soberania. Eu te louvo na Tua majestade. Eu te louvo na Tua plenitude, Senhor. Obrigado, Pai. Te coloca de pé agora, o louvor pode subir. Te coloca de pé e torna esse ambiente um ambiente cheio de gratidão. Comece a celebrar, dizer: Deus, nós somos gratos pela história que o Senhor está nos confiando mais uma vez. Seguir construindo uma igreja, Senhor.
alicerçando, pavimentando a estrada que vai nos levar ao caminho que todos nós ansiamos, a nossa morada na eternidade contigo, Jesus. Mas para isso, nós optamos por rever coisas em nós. Nós optamos por subjugar as nossas vontades e ter a plena certeza de que o Senhor está nos chamando. Nos chamando a uma urgência daquele que nos chama. Te levanta hoje, te reveste de autoridade, te reveste de poder, de graça, de unção, e avança para um novo estágio, para um novo nível. Deus está quebrando barreiras, Deus está derrubando muralhas. Havia pessoas que pararam diante de muralhas e não sabiam mais o que fazer. Deus te manda somente uma coisa: só me adora, diz o Senhor. Só me adora. Adora a minha presença, adora na minha presença, e eu farei com que essas muralhas caiam. Ser fiel até o fim, e eu os farei triunfar. Deus está nos levando a honrar a simplicidade, para que tenhamos maturidade no extraordinário. É tempo de honrarmos a simplicidade, os laços de amizade, a certeza de que as pessoas que estão conosco são importantes na jornada. Obrigado, Jesus. Obrigado, amado Jesus, porque o Senhor morreu nos amando. O Senhor se entregou. O Senhor se entregou, Jesus. O Senhor se fez por nós, Pai. Não nos deixa sucumbir, Senhor, em meio a todas as dificuldades. Não nos deixa, Senhor, cair frágeis em meio a toda dificuldade. Nos faz, Senhor, nos levantar mais fortes e habilidosos do que antes. Habilidades para lidar com as questões que virão, amplas em relacionamentos, amplas na parte ministerial, com os nossos conflitos internos, Senhor. Nos dá habilidade, nos capacita, Senhor. Tu és santo, 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 santo.